Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Hoje nós vamos ler e refletir sobre Apocalipse 14. Convido você a estar conosco e vamos lá então fazer a leitura primeiro, tá bom? O Cordeiro e os 144.000 selados. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, eles são imaculados. Os 3 anjos. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do seu vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. A colheita da terra, olhei diante de mim, estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem há alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Senhor Deus, abençoa nossas vidas, nos dá sabedoria e discernimento para compreendermos a Tua palavra neste momento. Nós oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, é o seguinte, a gente tem aqui o capítulo 14, de Apocalipse, que funciona então como um intervalo profético que oferece para nós uma visão de julgamento, mas também de esperança. E ele vai contrastar com o que nós já lemos ali atrás, nos capítulos 12 e 13, do dragão e das bestas que foram ali descritas. Então, o capítulo 14, ele pode ser dividido aqui em 3 blocos. Vamos lá para o primeiro. O primeiro deles fala sobre o Cordeiro e os 144.000. A visão então se abre com Jesus, o Cordeiro, de pé no Monte Sião, e aí cercado então por 144.000 pessoas que que trazem na testa o nome dele e o do seu pai. Diferente daqueles que receberam a marca da besta, estes são descritos como, essas pessoas, esses 144.000 pessoas, eles são descritos como irrepreensíveis, porque eles se mantiveram fiéis e puros, e também eles cantam um novo cântico diante do trono, que ninguém mais podia aprender esse cântico.
e também eles representam as primícias, quer dizer, os redimidos da terra dedicados ao Senhor. E nesse sentido, o que acontece é que a primeira indagação que se pode colocar aqui nesse sentido é o seguinte: esse 144K, né, de pessoas, ele é um número limitado? Será que se eu for os 144.002, eu vou ter lugar nesse negócio? Como é que funciona isso? Bom, a verdade é que o foco costuma recair mais na questão simbólica, na questão teológica e ética, do que no cálculo matemático, nessa questão matemática. Por quê? Por que o número é literal, ele é simbólico e não literal? Porque a maioria dos teólogos contemporâneos e das tradições hebraicas interpreta esse número então como simbólico. E a matemática bíblica é simples, vai representar, por exemplo, 12 tribos de Israel multiplicadas por 12, que são os apóstolos, dá 144.000, que multiplicados então por 1.000, que é um numeral que indica uma plenitude, uma multidão, uma plenitude completa de pessoas, um exército organizado, isso vai redundar nesse número, 144.000. Então, nesse sentido, o número não seria um limite de vagas, mas a representação de uma totalidade do povo de Deus, a igreja completa, militante, triunfante, que atravessa a história, ainda aqui, né, com a complicação aqui do final dos tempos, mas que se mantém ali fiel ao Cordeiro. Então essas pessoas, além de representarem a totalidade ali dos redimidos, o texto de Apocalipse 14 também mostra características específicas que vão definir o caráter desse grupo. O primeiro deles é a identidade e a propriedade. Eles têm o nome do Pai e do Cordeiro na testa. Desculpa. Isso contrasta com a marca da besta. Obrigado. Eles representam aqueles que pertencem exclusivamente a Deus e que não se curvaram aos sistemas ideológicos corruptos aqui mencionados como sendo Babilônia. Então, nesse sentido, também representam as primícias. Na lei mosaica, as primícias eram a primeira parte da colheita, era dedicada a Deus, e que o restante, então, era santificado, o restante da colheita era santificado através dessas primícias. Então, esses 144.000 podem representar a porção da humanidade resgatada para o serviço de Deus e o testemunho do seu reino na terra, essas primícias. E nesse sentido, o texto vai dizer o quê? Que eles não se macularam com mulheres. O que isso representa? E também que não se achou mentira na boca deles aqui, como nós estamos vendo, né? Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados ali no versículo 5. Isso é visto com fidelidade, com uma forma de fidelidade espiritual. Eles não se contaminaram com a idolatria e mantiveram a sua integridade ética, que é algo central aqui na ética global que a gente estuda, a ética global e cristã que a gente estuda. Então essa integridade é muito importante para Deus. E aí o que a gente vai perceber? Que esses 144.000, eles não são um grupo isolado que aguarda passivamente o fim, separado num cantinho, não, mas eles são o remanescente fiel, que se mantém ali íntegro, que se mantém ali junto com Jesus e não abre mão, e eles representam então a resistência pacífica contra toda forma de opressão, representam também o compromisso, né, que você vê com a verdade em um mundo que a gente sabe que está recheado de mentiras, recheado de fake news, recheado de engano, e mentira nenhuma se achou neles. Olha só que legal, que gostoso, né, de ouvir essa palavra, mentira nenhuma se achou em suas bocas. E a adoração que se traduz a seguir, o Cordeiro, por onde quer que ele vá. Isso implica também o quê? Um discipulado ativo na educação, na oração, na caminhada cristã. Interessante, então, a gente perceber que, sim, aqui nós já colocamos para cada um de vocês que existem entendimentos contrários a isso, que esse número é literal, que esse número é limitado, é um número fechado, como, por exemplo, as testemunhas de Jeová. Elas têm essa tendência de acreditar nesse sentido que existe sim uma, digamos, elite, né, do povo de Deus separada e que representam esses 144.000. Nós já estudamos aqui, inclusive, que esse número ele foi revisto há tempos atrás porque o número já era maior que isso, então o pessoal ali deu uma reinterpretação dessa verdade aí que é da doutrina deles. Estamos só dizendo isso a título de esclarecimento, como você sabe que a gente não faz juízo de valor, e a gente respeita a diversidade, então nesse sentido, mas eu queria trazer para vocês aí a forma de que eles interpretam que é um número restritivo. Mas no caso aqui, para nossa visão, é uma visão mais abrangente e inclusiva, porque possivelmente o céu seria muito pequena
para a quantidade de fiéis que existem em todos os séculos. Se a gente entender que nós somos aqui 8 bilhões e meio de pessoas no mundo e que 1/3 desse pessoal é cristão, então a gente já começa a entender que existe realmente uma questão de simbologia e não numérica. Então esse número ele serve para quê? Serve para dar segurança, porque Deus sabe exatamente quantos são os seus e que nenhum deles vai se perder. Então é uma menção a uma totalidade, que nada sai do controle de Deus. É um número que fala sobre ordem, é um número que fala sobre cuidado e vitória final do reino de Deus, que é plenamente inclusivo. Depois, caminhando aqui para os versículos 6 a 13, os 3 anjos, nós vamos ver que 3 anjos voam pelo céu, né, e proclamam ali avisos que são urgentes para a humanidade. O primeiro anjo, o que ele faz? Ele traz o evangelho eterno, ele traz essa informação chamando todos a temerem a Deus para darem glória a Deus, pois a hora do seu juízo chegou, e esse anjo vai fazer uma oferta final, a evangelização global. No versículo 6 você pode ler: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Olha só que legal, né? Que lindo. Então, nesse sentido, ele faz o quê? Ele faz um convite universal. Ele anuncia, ele faz esse convite universal, mesmo diante do juízo iminente de Deus. Esse anjo oferece o evangelho eterno. Qual que é o propósito disso? O propósito é simples, é dar oportunidade para que as nações abandonem a idolatria e reconheçam o Criador. É como se fosse assim, a última chance de mudar de lado antes que o tribunal ali feche as portas e haja julgamento. Então, nesse sentido, o que acontece é um chamado para a metanoia, que nós falamos, que é a mudança de mente em uma escala planetária, uma escala muito, grandiosa. Depois nós temos aqui o segundo anjo, no versículo 8 em diante, que proclama o quê? Proclama a queda da grande Babilônia. Isso significa o quê? Essa grande Babilônia seduziu as nações com a sua imoralidade. Então, esse anjo significa o seguinte: ele anuncia a falência do sistema, ele anuncia a queda de um sistema. A Babilônia aqui é representada por toda a estrutura política, econômica, religiosa que se opõe ao reino de Deus. Alguma coisa interessante e parecida na atualidade? É mera jesuicidência. Bom, o propósito desse anjo, então, que quer desmascarar a falsa segurança do mundo. O anjo, inclusive, ele avisa, não depositem a sua confiança nesse sistema, pois ele já está condenado. Então, isso é um chamado para quê? Para o que a gente pode dizer que é um êxodo espiritual. Sair da confusão ética dessa Babilônia para uma clareza de um reino do Cordeiro de Deus. Amém? É isso. Depois nós temos aqui o terceiro anjo, no versículo 9, que fala assim, de uma forma mais severa: quem adorar a besta e sua imagem, receber sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Então, quem adorar a besta e receber a sua marca, vai sofrer a ira de Deus. O texto aqui está destacando o que? A necessidade de paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ao mesmo tempo que tem ali um alerta sobre as consequências de quem quiser adorar a besta. Então, olha só, Deus está respeitando o livre-arbítrio, mas está dando aqui algumas informações das consequências. Esse é o aviso aqui, então, desse terceiro anjo, é o aviso mais duro. Ele descreve o quê? Que as consequências individuais de se manter aliado ao mal serão severas. Então, ele tem um propósito do quê? De prevenir através do temor. Não é apenas uma ameaça, mas é uma exposição da realidade que leva a pessoa a optar por escolher a marca da besta ou não. E se escolher a marca da besta, é como se ela escolhesse pertencer e tivesse ali o mesmo destino da besta. Então, a visão desses 3 anjos aqui em Apocalipse, nesses versículos que nós estamos lendo, do 6 ao 12, pode ser interpretada como a última e derradeira proclamação pública de Deus antes que a foice seja lançada para a colheita final. É como se fosse um ultimato da graça e da justiça. Você tem lido comigo vários capítulos por dia e tem compreendido, as questões que nós estamos vendo aqui dos selos. Depois aqui nós vemos aqui a questão de outras situações. Agora a gente vai ver para frente a questão das taças também que vão ser abertas. E aí o que acontece? Na estrutura do livro, as taças da ira, que são o juízo final, vem aqui logo em seguida. Então as mensagens dos anjos são o quê?
primeiro, uma demonstração dessa misericórdia de Deus, porque ele não julga sem antes avisar claramente e de uma forma bem direta. É o princípio jurídico que nós utilizamos, né, que a gente chama do contraditório e da ampla defesa, levado para a esfera divina. Ninguém pode dizer que não soube da verdade quando foi alertado de várias formas. Também ali no versículo 12 a gente pode ver que os santos aqui estão perseverantes. E aí o que acontece é o seguinte: as mensagens servem também, desses anjos, servem para confortar os cristãos perseguidos, confirmando-se que a justiça está a caminho e que vale a pena sim se manter fiel. Depois, ali para a terceira parte, que nós caminhamos dos versículos 14 até o final, é o que a gente chama de a ceifa e da vindima também da terra. Mas o que é vindima que eu não entendo? Bom, vindima, veja só, é uma expressão agrícola, digamos assim, né? E no contexto ali agrícola e vinícola, o que acontece é o processo de colheita das uvas. É o momento em que os frutos atingiram o grau ideal de maturação para serem colhidos e transformados ou em vinho ou em suco. Então, nesse sentido, o que acontece é que o capítulo encerra com duas colheitas distintas e que simbolizam, então, o julgamento final. O primeiro, ali do 14 até o 16, vai falar sobre a ceifa do trigo. Ali vai dizer que ali olhei diante de mim, estava uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na sua mão. Olha só, foice quer dizer alguma coisa. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. O que quer dizer essa questão de ceifada? Quer dizer da questão de ceifar o trigo. Colha os grãos maduros da terra, que são aqui representados como quem? Os salvos. E a vindima da terra, das uvas, né? A vindima das uvas é o outro anjo, então dos versículos 17 à frente, que aí é uma situação um pouquinho mais delicada. Por quê? Porque esse anjo colhe os cachos das uvas da videira da terra, que representam aqui os ímpios e não mais os salvos, e os lança no grande lagar da ira de Deus. A descrição aqui é muito vívida. O sangue que corre do lagar até a altura dos freios e por uma grande distância é tenebroso. Então, o que quer dizer nesse sentido? Veja só, a gente tem, como eu já falei, dois tipos de colheita. E se a gente pudesse usar metáforas agrícolas, né, que o pessoal ali conhecia muito bem naquele mundo antigo. Então, nesse sentido, a colheita, a ceifa dos salvos, que ali fala primeiramente dos versículos 14 a 16, é justamente que alguém que está colhendo. Quem que está colhendo isso? O Filho do Homem, Jesus. Ele está usando uma coroa de ouro. E qual que é o elemento que ele está ali colhendo? O trigo. Na Bíblia, o grão amadurecido sob o sol, ele representa quem? Os justos. E o significado disso é que é uma colheita da graça. O grão é recolhido para o celeiro, para a presença de Deus. É resultado do evangelho eterno pregado pelo primeiro anjo. Depois ali a gente percebe que o trigo ele não é mencionado pelo nome, a verdade é essa. Mas ele está implícito nessa primeira imagem da colheita que a gente vê nos primeiros versículos aqui, 14 ao 16. Através desse termo técnico que eu já falei para vocês, que é ceifar ou ceifa, ou então cega, né? Cega, S-E-G-A. Não é de cega, de ficar sem poder ver. A cega do trigo. Então, nesse sentido, a colheita do trigo vai dizer o seguinte, que esse termo ceifar quer dizer o seguinte, que a foice que corta os grãos maduros refere-se sempre à colheita de cereais, especificamente o trigo nesse caso. E aí a natureza está dizendo o seguinte, o anjo grita, olha, a colheita está madura. E o termo grego aqui que a gente vai utilizar nessa questão de madura quer dizer seca, quer dizer esturricada, que é o ponto ideal para se colher o trigo. Mas aqui nós vamos perceber que é o ponto errado para colher as uvas, porque as uvas precisam estar suculentas, então a terra tem que fornecer essa umidade, não pode estar seca. Então, nesse sentido, qual que é o significado? Que esse dos 14 a 16, a primeira colheita, é o recolhimento dos salvos. É uma colheita feita pelo próprio Cristo, Filho do Homem, e sugerindo cuidado e resgate para eles. Mas depois ali dos versículos 17 para frente, ai, né? É a vindima dos ímpios. Então, nesse sentido, o que acontece? A juntar os cachos da videira, essa vindima, quem é que colhe? Um anjo que sai do templo, sob a ordem do outro anjo que tem o poder sobre o fogo, que é o símbolo da purificação e também do juízo.
Depois nós temos o elemento disso, não é mais o trigo, agora é a uva. Diferente do trigo, as uvas aqui são lançadas para o lagar da ira. O que acontece? O lagar é aquele lugar onde você pisoteia as uvas para sair o suco delas. O significado então é a colheita do julgamento. As uvas são esmagadas, simbolizando que a paciência de Deus com o mal e a opressão, que aqui é representada pela Babilônia, chegou ao fim. E essa questão dos 300 quilômetros, e daí também a questão ali que fala, né, dos cavalos, ao nível dos freios dos cavalos, quer dizer o seguinte, ao nível dos freios dos cavalos era mais ou menos ali 1,5 m, 1,50 m, para demonstrar essa altura. E 300 quilômetros naquela época era mais ou menos ali nas versões antigas que a gente consegue localizar, mais ou menos convertidos, 1.600 estádios, que era justamente assim, era uma grandeza, né, e uma altura sem igual. Então, nesse sentido, o que acontece é que ele está demonstrando ali que essa extensão toda, essa dificuldade toda, ela ia atingir uma catástrofe de proporções inimagináveis. Isso seria uma forma de medida de injustiça transbordante, a representação visual de tudo isso. Então, quando os sistemas humanos de opressão acumulam tanto sangue e violência a ponto de você perder o horizonte e ver que tudo isso está avermelhado, né, está cheio de sangue, vamos dizer assim, o que acontece? O julgamento correspondente é descrito com essa mesma intensidade gráfica. Então, nesse sentido, o que acontece é que você pode ter uma ideia, né, dessa questão da profundidade e da grandiosidade que isso vai representar nessa multidão, que infelizmente são de pessoas que não vão ser salvas, né? Então tiveram ali a sua vinculação com a besta. Então, tanto é que essas dificuldades todas, elas são para demonstrar o quê? Tem aviso antes sim, né? Tem os anjos aqui demonstrando tudo isso, tem ali a perseverança dos santos, e aí a gente consegue entender que essa profundidade, né, desse 1,5 m, 1,50 m, e dessa extensão toda, que vamos dizer assim, daria mais ou menos aqui de Curitiba até aí o interior de São Paulo, a gente pode dizer, essa metáfora, ela tem o objetivo do quê? De chocar. Ele não quer ser um repórter ali policial de guerra, né? Matou, morreu, esse tipo de coisa, mas ele quer dar ali fazer um exagero, que aqui a gente pode dizer que foi um exagero intencional, para dizer o seguinte: o julgamento de Deus sobre a maldade humana será total, profundo, e não vai deixar nada sem ter esse julgamento. Então, alcançará todos os lugares. O que nós precisamos entender desse capítulo? Apesar, né, do juízo que está aí caminhando aí para o seu final, nós podemos entender que existe uma desejada e intencional perseverança dos santos, essa necessidade que nós temos para quê? Para que a gente possa entender que a justiça de Deus, ela não é apenas futura, ela vai acontecer, mas ela também é uma resposta ética definitiva contra os sistemas de opressão, aqui representados pela Babilônia, e um chamado também para a nossa perseverança. Então, mesmo que as situações estejam difíceis, mesmo que você não veja um horizonte à frente, né, que esteja tudo vermelhão, né, aquela coisa toda ali que você não consegue ter nada, está nebuloso e tal, mas mantenha-se firme, porque no final você vai fazer parte daqueles a que Deus vai recolher no seu celeiro, e nós vamos poder aí comemorar isso eternamente. Amém? Espero que você tenha gostado aqui da nossa conversa, e aí qualquer dúvida eu estou à disposição, pode comentar aí embaixo nos comentários. A graça e a paz do Senhor.